mais uma vez. É uma imensa alegria esse momento para a gente, uma vez que não se trata apenas de um curso de formação para professores, mas, sobretudo, de um espaço onde a gente pensa, reflete, dialoga sobre a Base Nacional Comum Curricular, de maneira que não somente estudantes de pedagogia ou de outra licenciatura, mas também professores possam, em conjunto, expressar e também trazer à tona aquilo que mais tem inspirado e preocupado a gente, não somente também dentro dos cursos de formação para professores e de formação continuada também. Então, assim, é momento de muita satisfação, uma vez que nosso curso surge a partir de um projeto de extensão e que está tendo uma repercussão muito positiva. Para tal, a gente espera que todos os participantes não somente se envolvam nas discussões, mas, sobretudo, se sintam à vontade em casa. Porque nós que fazemos a Universidade Federal da Paraíba e buscamos, através desse espaço, um diálogo profícuo a respeito da BNCC, para além das terras paraibanas, motivam, inspiram a gente no sentido de buscarmos estudar cada vez mais, pesquisar sobre a BNCC cada vez mais, uma vez que é necessário. Por mais que as críticas, né, construtivas ou não, no entorno da BNCC, tem uma diversidade muito grande de opiniões, a gente precisa discuti-la. Então, é com muita alegria que eu abro oficialmente o nosso curso de formação para professores e passo novamente a palavra para a nossa bolsista, Aninha, com você, amor. Agora, apresenta aos participantes nossa conferencista da noite, a professora doutora Ana Cláudia Rodrigues da Silva, que possui licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, graduação em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre e doutora em Educação pela UFPB. Tem experiência na área de educação, em ênfase em currículo, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas educacionais, currículo, educação integral, educação do campo e formação de professores. Atualmente, é professora do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, editora da revista Temas em Educação e da revista Espaço do Currículo. Credenciada no programa de pós-graduação em Educação UFPB, na linha de políticas educacionais, líder do grupo de estudos e pesquisas em políticas curriculares e membro do grupo de estudos e pesquisas em currículo e práticas educativas. Algumas questões que queiram levantar a partir da fala da professora Ana Cláudia, anotem no chat que até 4 das questões levantadas serão respondidas pela professora em 2 blocos. A temática será abordada pela professora Ana Cláudia uma base nacional comum curricular para refletir e dialogar dos seus saberes aos seus fazeres. Fique à vontade, professora Ana Cláudia, para iniciar sua fala. Boa noite, Aninha. Muito obrigada aí pela receptividade. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, certo. Então, eu queria iniciar agradecendo o convite, né, de participar na primeira atividade do curso de extensão, do qual também faço parte. Silvânia me lembrou bem das atividades, né? Mas eu acho que é uma alegria muito grande você fazer a abertura desse curso, discutindo a BNCC. Então, para mim, é uma satisfação. Eu agradeço imensamente a Silvânia e a professora Conceição pelo convite. Certo? Segundo, eu queria destacar também que ou uma alegria maior ainda, eu posso até dizer, participar de uma atividade em Bananeiras, né? Mesmo que seja online, mas uma atividade de um campus do qual eu passei 25 anos da minha existência, né? Vamos dizer assim. Porque eu cheguei em Bananeiras com 21 anos para ser servidora da UFPB, concursada, e depois de 15 anos eu passei mais quase 10 anos como professora. Só estou aqui em João Pessoa há 3 anos. Então, a minha constituição enquanto profissional, tanto técnica como professora, eu fui aprender e me constituir em Bananeiras. Então, para mim, é uma alegria maior ainda
participar das atividades de Bananeiras, né? Participar, rever ex-alunos, que eu já vi aqui nas imagens, que estão presentes, rever colegas, Vívia também está aqui presente. Então, eu queria só registrar essa alegria de toda atividade que é de Bananeiras, eu estou aqui muito à vontade para participar e também fico muito feliz quando sou convidada para participar, tá certo? Então, muito obrigada, muitas saudades de vocês daí. Do qual passei, inclusive, minha pandemia toda em Bananeiras, se vocês querem saber. A pandemia não acabou, mas eu passei, estou vindo para João Pessoa essa semana. Estava aí participando, né? Porque é meu local de fala, meu local de existência e minhas referências são de Bananeiras. Então, feito o registro inicial, eu gostaria também de destacar um outro ponto, né? Eu, como a Aninha bem colocou, eu sou professora do PPGE da área de políticas, né? Então, vou iniciar com vocês e fazer uma fala a partir dos referenciais da linha de política do qual eu trabalho, tá certo? Então, algumas críticas aparecerão na discussão da BNCC, como também algumas perspectivas de atuação, mas como perspectivas, não como orientação, tá certo? Então, vou fazer essa fala, ficar muito à vontade para vocês, ao final, tirarem dúvidas, perguntarem se eu não for clara, discordarem do que eu colocar, questionarem, fiquem bem à vontade para fazer o que eu puder esclarecer, eu esclareço, o que eu não puder, a gente vai estudando e vai pensando também, e refletindo a partir do que vocês colocarem, tá certo? Eu organizei uma apresentação, e vou fazer os slides. Quando eu estiver nos slides, vocês sabem, eu não vou ver o chat, nem vou ver vocês. Mas qualquer coisa, Silvânia, você chama atenção, ou Aninha, ou Conceição, professora Ana Cláudia, veja aí alguma coisa, aí eu paro e volto, tá certo? Então, eu vou apresentar. A apresentação vai ser a partir de alguns trabalhos de pesquisa que eu tenho feito. Eu tenho pesquisado a BNCC desde 2015, quando estava, inclusive, em Bananeiras. Meus primeiros trabalhos de pesquisas foi em 2015, da BNCC, e eu tenho feito a pesquisa a partir da atuação. Eu trabalho com o ciclo de política de Boll, eu vou explicar lá na frente. Então, a partir dos contextos da influência, da produção do texto e da atuação da política, eu venho pensando e refletindo sobre esta política especificamente. Tenho trabalhado também com educação integral e com formação de professores. Então, eu vou vincular, de certa forma, a minha fala a essas três áreas do qual eu tenho pesquisado ultimamente. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu só um momento, viu? Deixa eu só aparecer aqui para mim que eu vou compartilhar. Silvânia, só um momento. Você liberou para eu compartilhar? Você pode compartilhar, Ana. Posso? Pode. Está aparecendo para mim, só um momento. Apresentar. Sim. Tranquilo, você pode ir. Está sendo possível você ver? Não estou visualizando, não, a janela não. Não, nem eu estou visualizando aqui para mim a apresentação. Só um momento, deixa eu ver se eu pego aqui. Não, Silvânia, eu posso falar. Você está pelo e-mail institucional? Estou. Porque é automático. Você pode apresentar tranquilamente na sua tela. Pois é, Silvânia, eu dou aula, inclusive, com esse aqui, mas não está aparecendo para mim agora, não. Só um momento. Mas sem problema, eu posso, a parte do roteiro. Ana, você quer enviar para meu e-mail? Gente, só um momento, viu? Deixa eu salvar aqui. Os transtornos relacionados ao processo da aprendizagem estão entre as dificuldades de aprendizagem que o aluno pode manifestar. Entretanto, correspondem a um padrão muito baixo de expectativa em relação à capacidade cognitiva esperada para a etapa escolar.
Maria Aparecida, tu estás estudando aprendizagem, Maria Aparecida? Maria Aparecida. Ai, meu Deus, desculpa, eu estava lendo um negócio, esqueci que meu microfone estava ligado. Sem problema, Aparecida. Aí, enquanto eu vou passando para a Silvânia aqui o slide, e aí ela vai. Mas a gente pode já iniciar, a gente aí conversando sobre... Vou só localizar aqui para passar para vocês. Silvânia, já enviei para você, tá certo? Mas vamos lá. O que é que eu pensei em conversar com vocês hoje? Então, o slide inicial, ele apresenta o tema do próprio trabalho, né? Uma BNCC para refletir e dialogar, dos saberes aos fazeres da prática pedagógica, que é o tema do curso de formação. E, como eu tenho iniciado, então, qual é o meu lugar de fala? Então, eu vou falar, a partir dos estudos que eu tenho feito, da política da BNCC. Né? Então, a política da BNCC enquanto uma política curricular que foi pensada, né, nos últimos anos para organizar a educação básica no país. Então, é a partir dessa perspectiva de pensar essa política, como ela foi constituída, quem são os influenciadores dela, a partir de que perspectivas e que itinerários, caminhos, itinerário que é o termo que ela vai utilizar para o ensino médio, mas que caminhos ela aponta e de que forma nós podemos atuá-la, né? Que é o termo que Bol vai utilizar. Então, de que forma nós podemos atuá-la? Então, esse lugar de fala que eu constituo para pensar a política, eu organizei uma questão para nortear essa nossa fala. E, ao final, vou tentar respondê-la e vou tentar que vocês também respondam. Né? Então, qual seria a minha questão norteadora? Eu pensei, para discutir com vocês hoje, que atuação nos contextos vividos cotidianamente é possível a partir do estabelecimento da BNCC. Então, como eu posso atuar a BNCC a partir da minha relação na escola e a partir da minha prática pedagógica cotidiana. Então, pensar a atuação da BNCC não com a perspectiva de implementá-la, conforme ela foi constituída enquanto política, mas uma perspectiva de atuá-la, como a partir do meu contexto vivido cotidianamente, da minha escola, do campo, da minha escola da cidade, da escola que eu trabalho, da escola que eu estudo. Como é que eu posso atuar essa política? Como essa política vai refletir nas minhas ações cotidianas. Então, essa perspectiva é que vai nortear a minha fala e como eu quero discutir com vocês ao final. Então, como é que eu posso atuar essa política? É possível atuá-la? De que forma eu posso atuar? Como ela vai influenciar nas minhas ações na escola? Então, para isto, eu pensei e comecei a me inquietar com relação a que contextos foram pensados, em que momento político, histórico, econômico, estão constituindo estas políticas, tanto aqui no Brasil como globalmente, né? E quem são os atores, autores que estão elaborando estas políticas, principalmente para a educação básica nos últimos anos. Então, eu começo refletindo e trago para vocês em 3 movimentos. Né? A minha fala vai se basear em 3 movimentos. O primeiro movimento, quais são os meus marcos teóricos? Então, eu vou pensar a política a partir de autores que vão me ajudar a refletir sobre ela e a partir de temas e marcos teóricos que constituem a atuação e a elaboração dessas políticas nos últimos anos. Então, o primeiro marco teórico que eu utilizo de base, né, nesse meu primeiro movimento de refletir sobre a elaboração dessa política, seria o neoliberalismo, né? Essa palavra polissêmica também complexa, que vai, por muitas vezes, incoerente, instável, até contraditório, atuar algumas práticas organizadas em torno de uma perspectiva de mercado, com base numa universalização das relações,
tanto sociais como políticas e econômicas, que vão justamente interferir e refletir sobre nossas vidas, nossos discursos, nossas práticas de mercantilização e também de acumulação de capital. Isso é uma perspectiva, né, discutida e pensada por Chame ao trabalhar o termo neoliberalismo. Então, eu queria contextualizar com vocês que estas políticas estão pensadas a partir desta perspectiva neoliberal, primeira coisa. Segunda questão é que essa política também, a BNCC, ela parte de uma perspectiva global, de globalização, né? Então, eu tenho um contexto neoliberal e um contexto de uma forte governança, que a gente vai chamar em redes, de uma perspectiva de globalização, que vai refletir nas políticas independentes, estados, países e continentes. Então, a partir de uma perspectiva global de pensar e a partir de uma perspectiva neoliberal do mercado, nós vamos pensar na formação dessa política da BNCC aqui no Brasil. Um outro conceito que eu queria também trabalhar com vocês. Silvânia, você já abriu? Pronto, quando você quiser passar, você pode passar, eu vou só discutindo, né? Então, um outro conceito de base que eu trago para pensar a política da BNCC com vocês também, o conceito da desnacionalização. Então, por que a desnacionalização? Como eu coloquei no contexto da globalização, então a política educacional está sendo feita entre aspas, aí, pensada a partir de outras localidades, de diferentes parâmetros, por novos atores e organizações. Então, esta política pensada... Pode passar, Silvânia. Pronto. Esse conceito de base aí. Então, essa política, ela não existe mais, ela não está sendo pensada num único local. Ela vai refletir perspectivas nacionais e também perspectivas internacionais. E a partir desses contextos internacionais que essas políticas estão sendo criadas e recriadas em diferentes países, em diferentes estados, com diferentes perspectivas. Então, existe hoje, nos últimos anos, eu digo hoje, mas especificamente nos últimos anos, uma perspectiva de política que nós vamos chamar políticas de rede, né? A partir do que Ball, Stephen Ball, é um autor que vai discutir a política a partir de uma constituição de redes, de influências de vários contextos e de vários atores, que ele vai chamar atores no sentido de sujeitos que estão envolvidos, instituições, grupos políticos, tanto estatais como não estatais, que vão envolver, que vão se ligar para pensar a política na atualidade. Então, ele vai dizer que estas redes, ele vai chamar e caracterizar como um novo social. Por que esse novo social? Porque ele vai estabelecer novas relações. Se antes nós pensávamos a política numa perspectiva de Estado, como propositor da política para os sujeitos, aquele Estado-nação, hoje nós temos outras vozes pensando essa política, né? Então, essa rede vai se constituir, e ele chama de vai se constituir em comunidades de políticas, e são baseadas geralmente em compartilhões partilhadas, em problemas sociais partilhados, e essas novas vozes têm a perspectiva de trazer soluções para os países do qual, né, onde a política vai ser atuada. Então, é uma perspectiva de solucionar os problemas. Nesse caso específico, da educação. Então, pensar uma política para solucionar problemas, a partir de interesses que não do próprio país, mas sim interesses globais, interesses mundiais, que vão estar pensando e refletindo sobre como essa política deve ser atuada em determinado espaço, em determinada comunidade, em determinado, né, país, governo. Então, um outro conceito que eu utilizo para pensar essa política é esse conceito de redes de política. Então, são redes que estão atuando essa política. A partir de que outra perspectiva, que também para mim é um conceito básico, pode passar, viu, Silvânia? É o conceito da governamentabilidade, que a gente vai buscar em Foucault. Né? Então, Foucault vai trabalhar um conceito
da governabilidade a partir de quê? Que ele vai dizer que existe agora, né, dentro da perspectiva neoliberal, sujeitos, vamos dizer, dispostos, empreendedores, né, autogovernáveis, que vão ser geridos a partir de políticas que são pensadas, então, de poderes que são constituídos, que são pensados para quê? Para você formar não só sujeitos, mas formar mentes desses sujeitos para atender às demandas de interesses mercadológicos e interesses econômicos para este mercado, a partir dessa perspectiva neoliberal. Então, a partir do conceito de globalização, neoliberalismo, desnacionalização, política em rede, governamentabilidade e o ciclo de política, eu começo a refletir sobre como a Base Nacional Comum Curricular ela se constituiu no Brasil, nesses últimos anos, a partir destas perspectivas. Eu tenho uma política que está pensada para ser, pensada só não, ela já foi instituída no Brasil, já é prescrita, e essa política ela tem um locus de origem, né? Ela tem um grupo responsável por pensá-la e de que forma ela também vai ser atuada nos mais diversos espaços dentro, desde o governo federal até a escola municipal, a escola privada, a escola estadual. Então, em vários contextos, a política está sendo pensada e refletida. Então, a partir desses conceitos que a gente traz como base, então, eu passei a investigar e a pensar a BNCC. O ciclo de políticas, que Ball vai chamar a atenção, que é o próximo slide, ele vai dizer que, para pensar uma política, eu tenho que analisá-la a partir de 5 contextos, né? O contexto, primeiro ele fala em 3, depois ele amplia. Então, o primeiro contexto, pode passar, viu, Silvânia? Contexto da produção do texto, no contexto que vai influenciar. Aqui tem uma figura de 5 contextos. Eu acho que quando eu passei para você, o computador não configurou. Mas o contexto da produção do texto, o contexto que vai influenciar essa produção, então, quem são os sujeitos, as organizações, os grupos políticos, os empresários, os mobilizadores da política que vão influenciar. Então, o contexto da produção do texto, o contexto dos influenciadores e o contexto da prática. No contexto da prática, ele vai depois dizer que esse contexto da prática ele se organiza a partir dos efeitos das estratégias. Então, eu tenho 5 perspectivas, 5 contextos para refletir sobre essa política. Então, quando eu penso a BNCC, eu penso nesses 5 contextos e é o que eu vou trazer para vocês, né, na discussão de hoje. Então, esses contextos. Então, eu tenho o contexto da influência, eu tenho o contexto da produção do texto, eu tenho o contexto da prática, que se estabelece a partir de conceitos, de estratégias e de efeitos. Certo? Então, quando eu penso o contexto da influência e da produção do texto, pode passar, sem problema, eu já coloquei. Eu penso que cenário nós temos hoje, no Brasil, especificamente, que vai influenciar esse contexto mais amplo, que é o contexto da elaboração do texto político. Então, que cenário eu tenho? Eu tenho um cenário, como eu coloquei antes, como conceito de base global, neoliberal, constituído em redes e que utiliza de um termo que Ball também vai chamar de mobilidade de políticas para instituir as políticas curriculares no Brasil. Não só curriculares, a política da formação do professor, a BNC Formação e a BNC Formação Continuada, que foi aprovada semana passada. Então, eu tenho políticas que estão sendo mobilizadas a partir de outras experiências internacionais e vão atuar aqui no Brasil para refletir a realidade e resolver qual é a grande questão que nós levantamos, né, com relação ao texto da BNCC. É que a política chega com o objetivo de resolver os problemas que existem no Brasil. Então, todos os problemas que existem hoje na educação básica, especificamente, eles vão ser resolvidos a partir da constituição de uma política que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a ideia de resolução de problemas, ela se institui e ela passa a ser a narrativa que vai direcionar
esta política. Então, eu tenho uma política que vai resolver o problema que existe na educação hoje em dia, vai ser resolvido a partir da constituição de uma base nacional, porque ela é para todos, e ela vai dar os conceitos básicos para todos, e a qualidade para todos. Então, essa narrativa, ela foi se constituindo ao longo da produção desse cenário da política. Então, o Brasil, especificamente, seria pensado como uma terra arrasada, nós não temos a educação pública, não é de qualidade, nós temos a solução para resolver o problema dessa educação. Então, a solução seria a Base Nacional Comum Curricular. Então, a partir das 10 competências que foram estabelecidas através da Base Nacional Comum Curricular, eu vou resolver as questões que estão postas aí com relação à qualidade da educação. Pode passar, Giovânia, por favor. Então, essa perspectiva de resolver, então, esse cenário mais amplo, ele vai trazer duas questões para mim que a gente tem que pensar e refletir. Então, eu tenho políticas curriculares sendo materializadas a partir de contextos de disputa. Que contexto de disputa são esses? O contexto de disputa, quando a gente pensa público-privado, no Brasil, ele vai, historicamente, se constitui desde os séculos anteriores. Mas a questão central, especificamente da BNCC, é que esses contextos de disputas, eles não apenas se estabelecem entre público e privado, não é apenas uma discussão de grupos específicos que defendem a educação privada ou que defendem a educação pública. Esse contexto, ele se amplia. Então, eu não tenho mais uma perspectiva de constituição de público e privado apenas, eu tenho uma perspectiva de uma ação política em rede, onde várias instituições estão propondo uma base nacional comum curricular a partir de uma perspectiva única de formação. Então, essa perspectiva única de formação, ela atende a determinadas perspectivas de sociedade, a determinada perspectiva de sociedade. Então, eu tenho um contexto, que a gente chama de contexto de disputa, que vai atuar diretamente no momento de pensar a política curricular para o Brasil, e nessa perspectiva de atuar a política curricular para o Brasil, Silvânia, a política aí é outra. Tu fecha o microfone. Viu? Então, pensar essa política, eu estou nesse momento. O que é que eu trago para vocês aí? Só para vocês verem, viu, Verônica? O que é que eu trago para vocês? Eu trago as 2 capas de 2 revistas. Então, só para chamar a atenção, eu tenho uma que vai discutir. Como é? Que ele foi mijar? Fecha o microfone, Silvânia, por favor. Conhece. Verônica, você pode ligar o microfone, por gentileza? Doutora Silvânia, você pode desligar o microfone da pessoa que está falando. Quem abrir o link controla os microfones. Você pode deixar apenas o de Ana Cláudia. Conceição, como eu estou passando os slides, eu não estou vendo a tela. Sem problema. Posso só continuar. Eu acho que Aninha fica atenta e as outras meninas para que a gente possa ter esse controle, tá? Então, só chamar a atenção. E eu peço mais uma vez que todos e todas continuem com seus microfones desligados. Professora, eu não sei se é só eu, mas eu não estou conseguindo ver o slide. Nesse momento eu tirei da tela, Dayana, mas até então... Mas eu não estava conseguindo ver anteriormente. Tá. Os demais estavam, era só... Eu creio até agora. Eu estou vendo. Eu creio que sim. Dayana, ela vai tentar agora, novamente, para ver se atende. Mas o que eu estou colocando, os slides tem mais figuras, é mais só para chamar atenção. Você abriu alguma câmera, por exemplo, a minha, ou da professora Silvânia, da professora Ana Cláudia? Sim, é isso. Abra a de Silvânia, que vai aparecer o slide direitinho. Certo. Então, só voltando. Então, esse contexto de disputa, essas questões, eu trouxe para vocês só 2 figuras para chamar a atenção. Uma revista, agora, sobre educação, que vai falar da autoavaliação e da necessidade de avaliar a educação do Brasil, os índices, os resultados. E, por outra, uma chamada de um curso que foi ofertado no estado de São Paulo, acho que o Williams, né?
acho que é o Williams, que eu vi aí, que é de São Paulo, ele chama a atenção, que foi ofertado o Desaprenda, agora durante a pandemia. Então, o curso é pensado para que os professores desaprendam o que eles aprenderam até agora com relação a formar, né, a formar os alunos e aprender a partir de novas tecnologias. Então, se vocês observarem, por que eu trago essas duas capas? Nós temos agora uma perspectiva, primeiro, de avaliação, muito presente na BNCC, porque a BNCC vai ser direcionada e pensada a partir dos instrumentos de avaliação que foram constituídos anteriormente, e também uma perspectiva de formar um professor que ele tem que desaprender o que ele aprendeu para aprender a partir de novas tecnologias, porque o que ele sabe não dá conta. Então, eu tenho uma outra perspectiva. E quem está dizendo que ele não sabe é justamente os empresários e as grandes corporações que pensam atualmente a educação. Então, existe uma atuação de grandes corporações pensando a educação no país e negando a aprendizagem existente destes professores, porque existe uma nova perspectiva de pensar a educação que não mais nas bases anteriores de formação de sujeito. Então, foi só para chamar a atenção de vocês. Então, o que é que nós temos hoje, que a gente vai chamar, e que a partir de BOL a gente estabelece? Nós temos novas vozes, né? Novas vozes que estão pensando a política. Então, não mais apenas uma perspectiva de Estado. Nós temos outras perspectivas pensando a política. Pode passar, Silvânia. E essas novas vozes, você tem o Estado, né, a partir eu coloquei inclusive os símbolos nacionais, aí nós temos o Estado pensando na política, mas esse Estado agora, ele deixa de ser o provedor da política e ele passa agora a ter outros sujeitos pensando essa política. Então, nós temos a família e nós temos propostas de educação especificamente voltadas para a educação familiar, hoje atuando, né, no Brasil, dentro do Congresso Nacional, e nós temos as redes que estão propondo outras perspectivas de currículo. Então, pensar política não é mais uma única exclusividade dos elaboradores de política, que seriam os nossos deputados, senadores, né, até vereadores mais locais, mas nós temos outros atores dentro dessa política. Continuando, o BOL vai dizer que no século XXI, essa arena de disputa, ele é o espaço propício para que uma perspectiva de pensar a educação para o mercado se constitua, né? Se constitua. Então, existe agora, dentro desse espaço, que antes era um espaço de pensar a política para a formação do sujeito, existe agora um outro espaço, que é pensar a política para atender as demandas do mercado. Então, existe agora uma perspectiva na educação voltada para atender ao mercado. E a política da Base Nacional Comum Curricular é uma destas políticas voltadas para atender a esta demanda específica do mercado. Pode passar, por favor, Silvânia. Então, aí tem aí só uma chamada para vocês verem. Então, ele vai dizer que política educacional está sendo feita em novas localidades, em diferentes parâmetros, por novos atores e associações. Também vai definir o que eu coloquei, redes como comunidade de políticas, que eu já chamei a atenção, e ele vai dizer que existe uma multiplicidade de agentes que vão pensar e que vão assumir agora esta política como sendo uma realidade e uma necessidade desses países, de uma forma geral. Então, não é só política pensada para o Brasil, mas a política pensada em vários espaços, inclusive como experiências negativas de outros países, mas que estão sendo implementadas e pensadas aqui para o Brasil. Então, por que eu quero chamar a atenção de uma forma mais ampla de pensar? Porque nós temos perspectivas diferentes de currículo, né? E vocês conhecem, todos estudaram e sabem, pode passar, Silvânia, que essas perspectivas de currículo, diferentes de currículo, eles vão apontar por caminhos, trilhas, né, para a escola, e para projetos de sociedade. Então, eu chamei a atenção aí. Então, de que perspectivas nós vamos falar? Então, eu tenho uma perspectiva de pensar o currículo com metodologia, com avaliação, voltada mais de uma perspectiva tradicional de currículo, que a gente pensa em Bob, quando pensava no início, o currículo como campo, como pista de corrida, que vai pensar a metodologia, a avaliação, as técnicas, é uma perspectiva de currículo. Eu tenho um currículo como saber poder político,
uma perspectiva de EIPO, que vai dizer currículo é poder. Dentro das teorias críticas, currículo vai ter essa perspectiva. Eu tenho um currículo que eu destaquei como território de disputa, que é uma perspectiva de Arroio, né? O autor lá de Minas, que vai chamar a atenção para a gente, o currículo como esse espaço de disputa de projetos políticos de sociedade também dentro das teorias consideradas por Silva como críticas. Currículo como documento de identidade, que é aquele nosso velho conhecido, né, livro da área de currículo, de Tomás Tadeu da Silva, que ele pensa também o currículo a partir das teorias pós-críticas como perspectiva de formação de identidade. E temos também aí currículo como estudo interdisciplinar, de experiência educativa, que é de Painer, que ele vai chamar a atenção para essa perspectiva de um currículo como experiência subjetiva do sujeito. Susequinde, Maria Luísa, ela vai destacar o currículo também na perspectiva dessa experiência educativa como uma conversa complicada. Também uma perspectiva de pensar que existem negociações de sentidos dentro da escola que são trabalhadas e que não é fácil de serem atuadas, porque nós temos professores, diretores, alunos, corpo administrativo, nós temos muitas pessoas envolvidas dentro dessas experiências curriculares e que esse currículo é negociado cotidianamente, também é uma perspectiva de currículo. Mas, a partir da Base Nacional Curricular, a perspectiva de currículo estabelecida é a perspectiva de currículo empresarial, para atender a uma demanda de mercado. Então, eu tenho agora no currículo palavras que antes eu não ouvia. Empreender, projeto de vida, performatividade. Então, tem outras perspectivas que estão sendo colocadas no currículo, né, que não tínhamos antes. Então, eu tenho agora um novo direcionamento. O currículo pensado para atender a esta formação, empreender para o mercado. Então, esses discursos, né, se constituíram a partir dessas narrativas, desse grupo, dessa rede que se formou, e ele vai produzindo justamente a necessidade que a população, os professores, as escolas têm para ter uma agenda estruturada para pensar a educação. Então, a educação, do jeito que está, ela não atende. Então, cria-se as grandes avaliações nacionais e internacionais para constatar que a educação não atende. Então, ele serve para constatar, comparar uniformemente e dizer que a educação pública não está atendendo. Primeira narrativa. Você pode passar, viu, Silvânia? A segunda narrativa que se constitui, que existe uma igualdade para todos. Então, a perspectiva de uma educação de igualdade para todos seduz a todos nós. Quem não quer uma educação que atenda às especificidades, mas também que dê uma qualidade para todas as pessoas? Então, todos vão ter a mesma qualidade de ensino e essa educação vai ser igual. Também uma narrativa que foi se constituindo. Nós temos a perspectiva de flexibilização. Então, você chega para um estudante do ensino médio, a partir da base do ensino médio, por exemplo, nós temos agora para vocês os itinerários formativos. Então, esses itinerários, vocês vão escolher o que vocês querem. Claro que é uma questão que seduz. Eu não preciso mais estudar química, física e matemática se eu quero ser de humanas? Não, não preciso. Então, isso aí já... então esse currículo é o currículo que eu quero. Eu não preciso mais estudar humanas se eu quero ir para matemática? Não, não preciso. Não. Então, existe uma narrativa que vai seduzindo, a palavra que eu quero destacar essa, vai chamando a atenção para que essas mudanças se fazem necessárias, porque eu vou ter uma agenda para todos, eu vou ter uma igualdade para todos, eu vou ter a qualidade que é necessária, vai ter uma flexibilização que é importante, porque eu não vou ter que perder tempo na escola estudando o que eu não quero estudar para a minha vida. E também cria-se um outro discurso com relação à performance, que eu vou chamar a atenção mais à frente, que é a performatividade. Então, nós temos agora uma performance que é pensada, exigida e atuada nas escolas a partir de redes de ensino, de instituições, professores e de estudante. Que seria essa performance? Como nós vamos apresentar essa educação destas instituições para a sociedade e a nossa própria também.
Então, quais as melhores escolas? Ranqueia-se a partir da avaliação em larga escala as melhores escolas. Quem conseguiu cumprir a meta do IDEB? Então, bota-se na frente da escola, a escola aqui cumpriu a meta. Se a gente consegue um ENAD na graduação, nossos alunos ficaram em 5 no ENAD. Então, existe um discurso produzido de necessidade de mostrar performance. Então, nós somos melhores, o discurso meritocrático, de que tem que apresentar os melhores. Então, essas narrativas foram também produzindo esse cenário. Veja que eu ainda estou discutindo o cenário, Silvânia, só olhando o tempo aqui, eu estou discutindo, pode ir passando, vou adiantar mais. Então, eu estou discutindo o cenário. Então, é esse cenário narrativo que vai sendo construído para que a gente possa receber a BNCC e dizer, pronto, é ela. É essa proposta que vai resolver os problemas que eu tenho em minha sala de aula. Eu, dando conta das 10 competências, eu dou conta da formação do sujeito, né, para aquele ano letivo, para aquele nível de ensino, para aquela etapa da educação básica. Então, a BNCC, ela chega a partir da construção dessa narrativa. Aí eu chamo a atenção, aí eu não vou explorar muito, até pelo tempo, a qualidade para todos, mas que qualidade seria essa? Quando é que a gente começa a pensar em qualidade? A gente começa a pensar, a primeira vez que aparece qualidade, dentro do discurso performático, do discurso neoliberal, do discurso mercadológico, nós vamos ter na década de 80 nos Estados Unidos. Quando começa a se pensar nos parâmetros, né? Ele entra na pauta de um relatório que vai ser posto de como está a educação naquele momento e a qualidade que é necessária. Mas que qualidade é essa? Qualidade para atender demandas de mercado. A partir de perspectivas, aí eu vou chegar justamente aí, nos pacotes prontos. Então, eu penso na qualidade que tem que ser atingida. Então, qualidade para atender demandas mercadológicas. Então, eu constato isso através das avaliações de larga escala e depois, quando eu digo que a escola não atende, eu apresento mercadologicamente os pacotes prontos de organização para resolver o problema da educação. Na pandemia agora, nós tivemos várias experiências com relação a isso. Então, várias redes organizaram os seus pacotes que já vinham sendo produzidos e eram as soluções para que os professores pudessem dar conta, durante a pandemia, das suas aulas e das suas atividades de ensino-aprendizagem com os alunos. Então, eu crio a narrativa da necessidade, eu comprovo a partir da instituição de uma política de avaliação de estudantes e de redes, e depois eu apresento a solução. Então, eu crio o cenário para que a política vá resolver a questão econômica, né, mercadológica, em qual ele coloca a própria educação. Aí você pode passar, Silvânia, pode passar os 3 slides, porque eu estou justamente discutindo essa qualidade, a mudança do Estado provedor como Estado avaliador, quando é que a gente faz essa mudança, o que é necessário pensar no setor público, o que é que mudou na organização desse setor público para a gente pensar essa educação. Aí eu coloco as várias perspectivas aí de qualidade que se estabelece. Então, eu não tenho mais um Estado provedor, eu tenho um Estado avaliador. Eu não tenho mais um Estado responsável por pensar a educação e bancar a educação financeiramente. É porque ele está saindo dessa relação. As organizações sociais estão adentrando aqui na Paraíba para Elias, deixa eu ver se é Elias, que é de Santa Catarina, se apresentou, eu não sei como é que está em Santa Catarina, mas pelo que eu tenho visto, são 19 estados no Brasil, onde o ICE, por exemplo, está trabalhando a educação integral, o ensino fundamental e a educação infantil. Então, uma organização social que está recebendo recursos do Estado para bancar a educação, né, com a pseudo-discussão da educação de qualidade. Então, você tem agora um Estado que não é mais o responsável por prover, as organizações sociais que vão prover. Então, nós temos uma outra perspectiva de Estado. O Estado deixa de ser o provedor para ser o Estado avaliador. Então, ele passa a responsabilidade para as organizações e ele vai ser automaticamente agora o Estado que vai avaliar se essa educação está acontecendo ou não. Então, eu trago para vocês a perspectiva de qualidade, que a gente pode pensar na qualidade como excelência, a qualidade como acesso, qualidade como fluxo adequado de alunos, se não existe a distorção de idade séria, é uma perspectiva de qualidade, tanto é que
o IDEB avalia também a questão da distorcionalidade séria. Eu tenho qualidade com presença de diversidade de insumos, de materiais. A escola de qualidade é a escola que tem computador, a escola de qualidade é que tem internet, a escola de qualidade é que tem recursos. Então, eu tenho também uma perspectiva de qualidade pensada a partir dessa linha. Eu tenho uma adequação também aos processos, aos ambientes. Eu tenho uma educação de qualidade, se ela atende à organização desses processos. Eu tenho uma perspectiva de qualidade, se eu penso na relevância social, é também uma perspectiva de qualidade, mas, atualmente, nós estamos trabalhando na educação uma perspectiva de qualidade a partir da performance. Então, o que nós temos hoje como qualidade são os resultados da performance dos instrumentos de avaliação em larga escala que estão sendo constituídos. Eu tenho, por exemplo, um exemplo simples, inclusive, de Bananeira. Tem uma escola do campo que ela foi nucleada, né, fechada, a segunda fase da educação do ensino fundamental, anos iniciais, porque 2 alunos fizeram a prova do Soma e eles tiveram uma nota baixa. E na escola só tinha esses 2 alunos que podiam fazer. Então, por causa de 2 alunos que não atingiu o índice que era necessário, a escola foi nucleada. Com o discurso de quê? De que a performance, a escola não estava respondendo. Então, eu tenho todo um contexto de fechamento da escola dentro do campo, dentro de uma perspectiva lá do sítio, porque o aluno não atendeu a performance que foi estabelecida. Então, é essa qualidade que está sendo discutida atualmente. Então, a performatividade, ela é justamente essa tecnologia que vai mobilizar e vai pensar e vai manter e vai orientar os currículos. Os currículos e a educação de uma forma geral. Então, os professores têm que apresentar um bom desempenho. Aí a gente pensa, como é que nós estamos fazendo isso? 13º salário, 14º salário. Então, tá aí os projetos que esse ano não sei se vão ter, né? Mas os projetos que são pensados coletivamente na escola e que vão disputar na prefeitura, cria-se uma equipe, a equipe vai pontuar os projetos que foram melhores para que o professor tenha o 13º salário, depois a escola tem o 14º salário, aliás, depois tem o 15º salário. Então, você começa a criar uma cultura performática, onde as pessoas têm que se apresentar a partir dos resultados, né, do que está sendo posto, avaliado, e assim sucessivamente. Pode passar. Por favor, Silvânia. Então, essa performatividade, ela vai atingir tanto os estudantes, como professores, e também como instituições. Então, eu tenho uma cultura de qualidade com performance. O que eu faço, como é que eu faço, o que faço ou não faço, a partir disso aí. Então, esses conceitos iniciais, eu trouxe bem rapidamente para vocês, mesmo que eu tenha demorado, mas era só para chamar a atenção que pensar a política da BNCC não é pensar só o fazer, a atuação dela em sala de aula. Nós temos que compreender, justamente, Priscila, esses prêmios da rede estadual também envolvem essa performatividade. Então, nós temos que compreender que esse cenário nacional e internacional, ela que direciona a política que está sendo atuada, tá certo? Então, a partir desse cenário e do estabelecimento desses conceitos de base, é que eu comecei a pensar, e aí eu trago bem rapidinho, 2 mapas, pode passar, Silvânia, esse segundo movimento, chamei o movimento, o segundo movimento eu chamei para vocês aí, eu trouxe até a quadrilha para fazer a alegoria do Alevantu, do Anarrié, do que a gente vai, do que a gente volta, depois do que a gente pensa que deu certo, não deu certo. Então, esse movimento de pesquisa tem muito isso. E quando eu estava pesquisando a Base Nacional Comum Curricular, tanto nacional como também aqui na Paraíba, a Constituição do Ensino Médio, dos itinerários, aí eu trago para vocês logo abaixo. Por favor, Silvânia. Esses 2 mapas, que para vocês vão ficar muito ruim de ver, eu concordo, porque são bem pequenininhos ali, só para chamar a atenção. Mas só para dizer a vocês, a partir desse quadradozinho, bem menorzinho aqui embaixo, no centro, está escrito BNCC, que vocês não estão vendo, mas está bem escrito para vocês BNCC, eu vou constituindo, junto com minha bolsista do PIBIC, quais são as instituições que vão ser responsáveis por pensar e influenciar a pesquisa, a BNCC. Tem outros autores que também fizeram isso a partir de outros indicadores, né? Mas nós pensamos, a partir da política da BNCC, que quem são os influenciadores e os mantenedores da reflexão sobre essa
Base Nacional Comum Curricular. Então, o que é que nós temos aí? Só para chamar a atenção de vocês, bem rapidamente. Então, nós temos a BNCC, que ela vai ser pensada, ela começa desde, a gente vai dizer, não, mas existe uma justificativa, desde a Constituição, que era necessária uma base nacional curricular, mas não é esta base que foi constituída na BNCC. Em 96, na LDB, também existe um indicativo de termos uma base nacional, mas a base nacional não era esta base, com essa filosofia e com essa perspectiva mercadológica que foi constituída. Então, nós temos hoje uma base nacional que não é a base pensada para o todo, para o coletivo da educação, e sim uma base pensada a partir. Aí, onde é que nós temos? Nós temos o Todos pela Educação, que é um movimento que foi criado em 2006, salvo engano, 2005, 2006. Ele é constituído por 96 empresários, e desses 96 empresários, temos mais 4 ou 5 educadores, demais são empresários, mesmo voltados a instituições, a empresas e a bancos, que vão ser responsáveis por mobilizar, né, essa perspectiva de base nacional que foi constituída. Então, nós temos Todos pela Educação, nós vamos ter, dentro de Todos da Educação, nós temos a Fundação Vale, Fundação Roberto Marinho, Fundação Vitor Civito, nós temos o Instituto Unibanco, nós temos a Fundação Lema, nós temos o Instituto Natura, nós temos o ICE, que é o que atua aqui na Paraíba, que está vinculada ao Instituto Liberdade, que vai estar vinculada à Fundação Atlas, que é uma fundação que tem no Reino Unido, que atinge 96 países. Então, a partir da Atlas, dessa grande corporação, que vai ter uma de suas ações a educação, ela tem muitas ações, mas uma delas é a educação, a gente foi constituindo a rede que foi se estabelecendo até chegar à BNCC aqui, né? Então, nós temos a Fundação a Atlas, aí o Instituto Liberdade, do Instituto Liberdade, Todos pela Educação, de Todos pela Educação, todos esses que vão ser responsáveis por manter o Todos pela Educação, o Movimento pela Base, também vinculados ao Todo pela Educação. O Movimento pela Base também tem uma atuação do Conselho, da Undime, do Instituto Ayrton Senna, do Unibanco. Aí você tem, a partir vinculada à Fundação Lema, da Fundação Lema, nós temos a GIF, que é um grupo empresarial que associa, já tem outras fundações envolvidas, Instituto ABDC, Fundação Educar, Fundação Banco do Brasil, Santander, o Instituto Inspire, Fundação Vale, Banco do Brasil, Banco Bradesco, aliás. Pronto, e assim são vários, né? Eu deixei para vocês depois, Silvânia pode também passar se ela quiser. Então, a gente criou essa grande rede, que são as instituições e fundações que vão ser responsáveis por manter esses grupos se mobilizando em torno da política. Nós temos os grupos sem fins lucrativos, nós temos as empresas, nós temos os bancos, nós temos o movimento o ProBNCC, que vai organizar e pensar também no ProBNCC, nós temos a Associação de Investidores no Brasil. Então, são vários movimentos que vão ser responsáveis justamente por pensar e por atuar diretamente para a aprovação da BNCC. Especificamente a BNCC, anos iniciais, educação infantil e anos iniciais. Com relação aos itinerários formativos, especificamente do ensino médio, eu chamo a atenção só para dizer a vocês, no texto base dos itinerários formativos, quando você abre lá o texto base do itinerário formativo, nós vamos ter quem são os apoiadores da organização daqueles itinerários formativos. E nós temos 12 apoiadores lá, constituídos. E desses 12 apoiadores, nós só vamos ter 2 educadores. 10 são vinculados ao Senai, à Fundação Lema, ao Instituto Península, vamos ter escolas transformadoras, nós vamos ter o Instituto Inspire, nós temos o BBA e o Banco Mundial, que é o segundo mapa que Silvânia está mostrando aí. Então, eu preparei para vocês e trouxe para vocês, só para como exemplo. Então, nós temos, nessa mobilidade de políticas pensadas desde a Atlas, a partir, né, da Atlas lá fora, globalmente pensada, mercadologicamente pensada, até a atuação da BNC local.
tá certo? Só para chamar a atenção. Então, esse seria o segundo movimento, pensar como é que a gente viu e analisou essas políticas. O terceiro movimento que eu trago para você, então, quais são os efeitos? Né? Então, nós temos agora uma política que já está aprovada, está legitimada, e qual é o efeito dela? Então, quando a Silvânia pensa no projeto de refletir sobre a atuação, os dissensos e o consenso, e como ela pode ser agora que é a que nós temos, né, independente desse contexto que ela foi constituída, ou a partir desse contexto que ela foi constituída, então o que é que nós podemos atuá-la? Né? Porque Boll também vai dizer justamente no contexto da atuação, no contexto da prática, que ela vai ser atuada e vai ter estratégias e efeitos. Então, eu tenho que ter o documento e ele não é implementado do jeito que ele é pensado. Por quê? Porque eu tenho escola. E a escola tem o meu contexto, eu tenho meus professores, eu tenho meus colegas, eu tenho os alunos, eu tenho a política local, eu tenho as redes que se constituem localmente, eu tenho o próprio currículo, o projeto pedagógico da escola, que ele é pensado, eu tenho as minhas práticas que se constituem a partir da minha história de vida, a partir do que eu compreendo, do que eu aprendo. Então, essa política ela vai ser atuada, não é porque ela foi pensada mercadologicamente que ela não pode ser atuada de forma diferente. Pensando ainda naquela reflexão sobre o currículo como uma conversa complicada que Maria Luísa chama atenção. Então, eu tenho um currículo lá que está envolvendo milhares de ações e atuações dentro daquele espaço, e eu tenho que lidar com isso para poder atuar essa política. Então, nesse terceiro movimento, eu trago, que eu vou discutir os efeitos, eu trago também essa simbologia de um texto de Boaventura de Souza Santos para vocês. Ele publicou agora, recentemente, agora em setembro, ele publicou um artigo no site, onde ele coloca a questão de pendurando redes nos varais. Então, ele vai discutir como que a esquerda pode se constituir, se reinventar a partir da observação de roupas penduradas nos varais. Então, ele vai dizer como é que, ao longo do tempo, principalmente as mulheres, foram pensando ao lavar a roupa, estender a roupa, como é que esse movimento de estender envolve uma série de circunstâncias, né? E de perspectivas, de vento, de temperatura, de local, de se vai ser roubado, se não vai ser. Então, ele começa a pensar, a partir dessas influências que vão constituir essa cena cotidiana que é estender uma roupa no varal, mesmo tendo máquina de lavar, ele chama atenção para isso, mas mesmo nós temos máquina em vários países, em vários contextos diferentes do mundo, eles fazem uma perspectiva de estender de forma diferente, a partir desse contexto. Então, eu trago esse movimento de estender roupa no varal para a gente refletir o currículo também. Então, eu tenho, a partir da minha localidade, uma forma de ver e de pensar e de atuar curricularmente. Né? Eu tenho uma forma de estender ao vento, que eu levo em consideração a temperatura, que eu levo em consideração o contexto, que eu levo em consideração a comunidade, que eu levo em consideração as práticas dos meus estudantes, a família que está envolvida, né? A atuação da polícia naquela comunidade ou não. Então, eu tenho contextos que vão ser responsáveis por pensar esse terceiro movimento, que seria como a gente pode atuar. E nesse terceiro movimento que eu trago para vocês, dos efeitos, eu vou refletir só rapidamente dos efeitos da política da BNCC e os transbordamentos, que vamos dizer que foi o tema do nosso colóquio, terminou há 15 dias, né? Hoje faz 15 dias, dia 21 de outubro, então nós pensamos na política como transbordamento. Então, que transbordamentos eu posso fazer? Está aí uma política pensada internacionalmente, globalmente. Pode passar, Silvânia. Então, que efeitos eu posso pensar? Então, quando a gente pensou na pesquisa de pensar a política, a gente não pensou em tentar compreender cada instituição, cada empresa, como é que ela atua, como ela se configura. Não, a gente pensou em pensar, não, é este cenário que nos apresenta, né? A política está nos apresentando esse cenário. Nós não queremos estudar individualmente cada ponto nodal que vai estabelecer entre um grupo e outro. Existe já uma rede constituída de muitos atores que vão ter resultados e vão propor soluções para essa educação. Isso é um fato. O outro movimento, então, essa rede constituída quer implementar uma perspectiva de sujeito,
é uma outra perspectiva. Mas, cotidianamente, e eu chamo a atenção, esses currículos são constituídos, né, nas nossas instituições. Pode passar, Silvânia. Então, como é que eu posso constituir esses currículos? A partir de que experiências? Então, a BNCC traz um modelo, para mim, que eu considero também, a partir das minhas pesquisas, como neoliberal e neoconservador. Então, ele tem uma questão de homogeneização, ele pensa numa padronização, ela pensa na formação para uma sociedade específica, empreendedora, mercadológica, que o sujeito seja o responsável por sua atuação dentro do mercado de trabalho. Mas como, enquanto professor, eu posso reverter isto, se eu não acreditar neste tipo de sociedade, vale destacar. Eu estou fazendo a crítica a partir da minha perspectiva. Mas vocês também podem pensar que essa perspectiva é a que atende. Aí vocês vão atuar a política a partir do que vocês acreditam. Eu estou levantando que, a partir das pesquisas, eu observo que essa perspectiva empreendedora é o que, inclusive, é uma tentativa de reduzir os estudantes ao quê? A ser aquele mero apropriador de tecnologias, um mero apropriador de competências e habilidades. É aquele estudante que vai ser o responsável apenas de reproduzir sem refletir. Então, essa perspectiva curricular não atende. Né? Essa perspectiva curricular não atende. Aí, que outro efeito ele pode trazer? Pode passar, Silvânia, por favor. Então, que outro efeito ele pode trazer? Então, se você ainda vai chamar a atenção, que vai dizer que essa política ela aumenta o controle do trabalho docente. Pode observar que nós temos a BNCC, diretamente do que nós estamos falando, mas nós temos agora a BNC Formação e a BNC Formação Continuada, que silencia, inclusive, o professor e silencia a formação do professor a partir dos seus fundamentos, quando ela não renega a discussão dos fundamentos para a formação de professores. Então, o professor pensado apenas como aquele que vai reproduzir a BNCC, que vai ensinar apenas metodologias para ministrar o conteúdo que já está posto na BNCC, sem nenhuma reflexão mais crítica. Então, ela tem uma tentativa tanto de formação de sujeito, como eu tinha chamado a atenção anteriormente, de negação do que nós aprendemos enquanto formação, para uma nova formação que atenda especificamente. Então, o professor passa a ser um mero reprodutor de conteúdos, de técnicas e metodologias, sem um papel decisivo de formação de sujeitos. Então, ele vai dizer que isso termina, a política vai tentar controlar cada vez mais o trabalho do professor, as suas autorias, do que a Rui vai chamar a atenção. Então, as autorias docentes vão ser cerceadas e controladas. Então, essa base nacional, ela só vem reforçar, né, esses currículos de exclusão hierárquicos, que, inclusive, ela vai chamar, pode passar no próximo, né, que eu já estou terminando, ela vai dizer que isso é malévolo, que é excludente, que é uma necropolítica, ela associa, inclusive, a uma discussão de Mambembe sobre necropolíticas. Então, a política da BNCC é uma necropolítica. Porém, esta política, ela pode ser cotidianamente, e a partir dos estudos do cotidiano, atuadas e pensadas em redes também, mas não mais redes organizadas por empresas, redes solidárias de trabalhos que se estabilizam entre os professores. Então, se eu tenho uma rede mercadológica que me apresenta propostas curriculares prontas e organizadas com fins apenas econômicos, eu posso me contrapor a este projeto a partir do meu próprio lugar, pensando redes mais solidárias e de formação de sujeitos com outros itinerários, que não esses formativos propostos pela Base Nacional Comum para o Ensino Médio, e sim itinerários de formação de sujeitos que vão atuar na sociedade, se contrapondo a essa proposta necrófila, que está sendo posta como política para a educação. Pode passar, Silvânia. Então, Ferraço, ele vai dizer que existe o quê? Que é necessário que nós criemos cotidianamente redes solidárias. Aí ele chama a atenção para a necessidade de pensarmos o currículo como uma grande rede que cobre, que amplia a formação a partir do espaço cotidianamente vivenciado. Eu vou pedir só um minutinho que meu computador
Então, vai carregar, vou botar só o cabo, certo? Só um momento. Pronto, desculpe. Então, ele vai dizer justamente que existe a necessidade de a gente pensar esse currículo, o currículo mais humano, mais solidário, que não leve em consideração a perspectiva mercadológica proposta pela própria Base Nacional, que leve em consideração a formação de sujeitos pensados localmente, pensado nos seus contextos e pensado a partir de suas experiências de vida, né? Currículos que se fazem a partir de redes solidárias. Currículos que subvertam, né? Que subvertam o cotidiano e essa educação básica que está posta através de suas políticas. Que não seja arrogante, como chama Maria Luísa BNCC, indolente e malévola, que produza, em vez de injustiças, justiças, em vez de invisibilidades, visibilidades, e em vez de inexistências, existências. Então, currículo proposto a partir de uma perspectiva de existência. Aí, para finalizar, eu já estou passando o meu tempo rapidamente, eu queria só fazer uma questão que Sertor vai chamar, vai nos questionar, né? Ele vai dizer, em seu livro, ele vai fazer uma pergunta que eu queria deixar essa pergunta para vocês e para a gente pensar também, coletivamente. Porque eu disse no início que eu ia tentar responder, mas que, na realidade, eu não ia responder, eu ia deixar para vocês responderem. Né? A pergunta inicial de como essa política da BNCC ela pode ser atuada. Mas aí eu trago para vocês uma pergunta que Sertor faz em 2012. Ele diz: que conhecimentos são produzidos diariamente nesses espaços entre professores, estudantes e comunidade escolar e acabam apagados, emudecidos, por não possuir um lugar onde possam deixar as marcas de sua criação? Então, essa pergunta eu trago para finalizar minha fala. Então, que currículo é este? Que conhecimentos são esses que nós podemos, que são cotidianamente invisibilizados, mas que nós podemos visibilizar para se contrapor a esta perspectiva? Aí, por que eu faço a pergunta? Porque também, a partir da minha perspectiva teórica, não existe resposta. Eu não tenho como dizer a vocês como vocês devem fazer os currículos. Eu não tenho como dizer a vocês como vocês devem atuar a partir da BNCC. Porque essa atuação, ela parte e ela deve acontecer, ou ela pode acontecer, né? Ela pode acontecer a partir dos espaços que vocês conhecem, que eu não conheço. Né? Então, os espaços que vocês vão se constituir, eu não tenho. Eu tenho outros espaços de criação e de formação. Então, são vocês que vão justamente, a partir dos espaços de formação, responder. Que conhecimentos devem ser visibilizados? O que é importante que eu pense? O que é importante que os meus alunos reflitam? O que é importante que seja constituído? E o Susequim também, ela fez um texto agora em 2020 falando sobre o filme Parasita. Né? E ela vai fazer justamente a reflexão do parasita numa perspectiva econômica, social e educacional, né? Que ela vai chamar a atenção como aqueles sujeitos que foram invisibilizados, que moram no porão, que demonstram uma perspectiva de sociedade, ele reflete também a partir de nossas políticas curriculares de negação e de inexistência. E ela diz o seguinte: o desafio está em identificar as linhas abissal na perspectiva de Boaventura, desnudar e desconstruir os mecanismos de necropolítica e permitir espaços-tempos para ouvir, sentir, registrar as vozes e reconhecer as revoluções subalternas em nossos cotidianos escolares como um compromisso político. Então, é essa perspectiva de subverter, de transbordar, de pensar atuações cotidianas que negue a invisibilidade, que promova a visibilidade dos sujeitos, né, que são oprimidos, que são, vamos dizer assim, assassinados dentro da perspectiva necropolítica. Então, quando a gente tem um discurso de gênero da BNCC, quando a gente forma para um contexto patriarcal que nega o feminino, que nega a existência de outras possibilidades, que apresenta como única possibilidade
homogênea de formar sujeitos com uma perspectiva única de formação, e essa aí eu não poderia deixar de registrar, onde as filhas têm níveis diferentes, né? A fala do advogado com relação ao estupro da jovem, dizer que não queria ter uma filha desse nível, então que existem níveis de mulheres e níveis de sujeito hierarquizado, que isso possa ser discutido e pensado a partir dos nossos currículos, porque é justamente esses currículos que nós temos que estão propondo essa perspectiva de sociedade que mata negros, que mata mulheres, que mata homossexuais, que está negando e visibilizando os sujeitos cotidianamente, que não são vistos nem ouvidos e que são esquecidos dos currículos escolares. Então, era essa a minha fala dentro do meu tempo, espero que não tenha passado muito, mas era mais para problematizar, né? Silvânia tinha me chamado para discutir inicialmente, como era a Silvânia? Eu disse, não, Silvânia, não dá certo, não. Ela queria que eu fizesse uma discussão a partir nem lembro mais, como um plano de cursos, né? Como pensar o plano de curso a partir da BNCC, mais ou menos assim. Eu digo, Silvânia, a minha discussão vai por outro caminho, mas era justamente nesse, porque, para mim, pensar currículo, pensar discutir a partir dos lugares, né? Então, a gente tem que pensar as discussões dos nossos planos, das nossas histórias, das nossas organizações curriculares a partir dos nossos lugares individuais, né? E não tão coletivos. Então, eu agradeço, peço desculpas se não atendi, se não era isso que vocês pensavam, mas foi uma reflexão que eu fiz a partir dos meus estudos, a partir da política. Viu? Estou à disposição aí para que vocês perguntem, se eu souber alguma coisa aí, eu posso colaborar, senão eu deixo para Conceição e Silvânia, e Vivi, se ainda estiver por aí. Obrigada. Pode perguntar, Aninha. Agradecemos a fala da professora Ana Cláudia e agora teremos um breve momento para que a professora convidada possa responder perguntas levantadas como destacada do bloco de perguntas. Eu sou Amanda Tavares da Silva, estudante de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias e voluntária do projeto de extensão, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Queremos destacar que às 20h15 foi disponibilizado o link de frequência, que também trará 2 perguntas que precisam ser respondidas pelos cursistas e desenvolvidas em 24 horas. Demais dúvidas, vocês podem tirar no nosso grupo do WhatsApp. Das perguntas realizadas em nosso chat, escolhemos a pergunta da cursista Caroline Avelar, cuja questão foi: professora, o próprio corpo do texto da BNCC fala em formação integral dos sujeitos. Nesse sentido, é possível perceber dentro do próprio corpo do texto da BNCC o currículo sendo inserido nessa perspectiva de política de mercado. Como a senhora coloca, ou seria algo muito sutil? E a segunda pergunta foi escolhida pelo cursista Paulo Eloy, e ele pergunta: como a BNCC trata os currículos para a relação étnicos-raciais? As leis 10.639 e 11.645 continuam ativas ou passam a compor de alguma instância da BNCC? Passo a fala para a professora Ana Cláudia. Certo, Amanda. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar respondê-las, né? Se for possível, depois as meninas ajudam. Olha, com relação ao currículo integral, qual é a perspectiva também de integral? O que nós temos que compreender é que o próprio conceito de educação integral, ela tem ela é diverso, vamos dizer assim, né? Ela é polissêmica e é diverso. Então, a partir de que perspectivas de formação integral do sujeito, ela passa a se constituir. Então, eu penso quais as competências que a BNCC fala com relação à formação socioemocional, por exemplo. Ela está baseada numa discussão socioemocional. Mas socioemocional a partir de que bases?
né? Então, eu tenho que pensar a formação integral do sujeito, então eu penso sujeito que tem um projeto de vida, que tem uma competência socioemocional, que ele tenha... É que eu abri aqui, tá balançando. Que tem uma competência socioemocional e que ele se forme para uma sociedade posta, constituída para empreender. Então, quando você vê o currículo da Escola Cidadã Integral aqui na Paraíba, para os colegas que não são da Paraíba, ele está pensado numa perspectiva de integral, mas integral para o mercado de trabalho. Então, formar o aluno para... Então, ele tem, além das disciplinas, os componentes curriculares, né, que estão postos lá, que são mais, vamos dizer, visíveis, eles têm a organização do projeto de vida, a robótica como perspectiva, tem o empreendedorismo constituído em todas as suas ações e a formação socioemocional a partir das reuniões, dos grupos que se constituem para pensar. Então, é uma integral pensada para o mercado também. Então, integralizar o sujeito para atuar no mercado de trabalho. Pensar uma formação que dê bases a ele, que consolide ele, mas para ele empreender. Mercado de trabalho no sentido não de emprego, sim de empreendedorismo. Eu penso no sujeito para empreender e ter competências que, caso ele não consiga empreender, o responsável, inclusive, seja ele próprio. Então, a sociedade não é responsável, o Estado não é responsável, ninguém é responsável. Se você não conseguiu, não chegou lá, a culpa é sua. Então, eu tenho também que ter essa formação. Então, para mim, a base, pelo pouco que eu tenho estudado e tenho lido dela, ela traz uma perspectiva de formar sujeito integral para o mercado. Então, ele dá conta de atender as demandas de mercado, de empreendedorismo, de projeto. Então, projeto de vida. Aí você diz, pega o sujeito de uma comunidade carente, né, que nós temos em todo o estado da Paraíba, o estado como um todo é um estado carente, e que ele vai ser responsável de pensar um projeto de vida. Um projeto de vida para quê? Para atuar no mercado, para atuar, né, no mercado de trabalho, para atuar, para se conseguir gerir. Aí pega a criança de 7 anos, 8 anos, passa no JPB, que ela está empreendendo, porque ela está fazendo cocada, e ela com esse dinheiro ela está conseguindo juntar a mãe. Então, você começa a criar uma cultura de que o sujeito tem que dar um retorno financeiro, ele não tem nenhuma formação ainda para isso, mas ele tem que estar vendendo, ele tem que estar comprando, porque a perspectiva é o consumo. Então, é formar o sujeito para o consumo. Integral, no sentido de não ter um integral de constituição do sujeito enquanto sujeito pleno, sujeito amplo, com a perspectiva de arte, até porque a arte pensada é uma arte voltada por uma repetir a palavra, uma perspectiva de homogeneização. Eu penso uma arte para todos. Até porque eu estabeleço o que é ou não arte. Então, o que pode eu não sei, o que deve, o que é arte e o que não é arte. Cria-se ainda um conceito do que é e do que não é. Então, eu estabeleço o que é isto e você tem que atender ao que foi estabelecido. E se você não atende, você está fora do mercado, você está fora do empreender, você está fora de todas as organizações. Então, para mim, a perspectiva integral posta no currículo da BNCC é uma perspectiva de integral para atender também ao mercado. Não sei se respondi tudo do jeito que você queria. A questão do étnico-racial é porque a BNCC, ela nega, ela não vai falar especificamente do étnico-racial, ele vai falar dentro das competências que você atua lá. Ela não, as duas leis, elas não foram, até então, né, até o que me consta, a gente está fazendo essa discussão, inclusive, na última reunião do nosso grupo de pesquisa, elas não foram, como é que eu digo? A palavra legal aí para Conceição. Elas não foram, não esqueci a palavra agora. Revogadas, eu lembrei. Elas não foram revogadas, elas continuam sendo efetivas, né? Elas continuam atuando. Mas a questão principal é que se eu tenho uma perspectiva homogeneizadora de currículo, eu não estou pensando num currículo para discutir o étnico-racial. Eu posso discutir o étnico-racial a partir do que eu penso das minhas constituições, do meu plano de curso, da minha organização. Mas, vocês estão me ouvindo? Apagou todo de uma vez só aqui. Então, eu penso a partir da minha Constituição, eu posso incluir, mas a BNCC não inclui. Eu não tenho uma discussão de gênero na BNCC. Eu não tenho uma discussão feminino dentro da BNCC. Então, eu penso um sujeito, estabeleço o sujeito branco,
dentro da sociedade patriarcal, dentro de uma perspectiva de mercado, e constitui, penso, os conteúdos para, não que eles estão voltados para isso, mas quando ele nega as outras possibilidades, eles estão propondo isso. Se eu não apresento uma discussão explícita de raça, com relação ao racismo, eu estou negando uma discussão de raça. Se eu não explicito uma discussão de gênero, e se eu retiro a discussão de gênero, na BNCC só aparece a discussão de gênero quando se fala em gêneros literários. Já existem pesquisas e trabalhos sobre isso. Eu só discuto o gênero quando eu discuto gênero literário. Se eu discuto o gênero a partir da constituição do sujeito, da sexualidade do sujeito. Então, se eu não explicito, eu invisibilizo. E se eu invisibilizo, eu nego. Então, essa discussão, ela não se apresenta. Isso não quer dizer que nós não podemos apresentá-la nos nossos contextos. A partir, então, o que é que você vai discutir? A discussão de raça, de gênero. Eu vou discutir no dia só da consciência negra? Então, que textos eu vou levar e que textos eu posso discutir com meus alunos para que estas possibilidades aconteçam? Tem nesse mesmo texto de Maria Luísa, só para chamar a atenção bem rapidamente, ela traz uma experiência lá no Rio de Janeiro de um aluno, José, que é a professora Marilza, que ela está discutindo os adjetivos a partir de um livro infantil, do que seria, quais são as características das pessoas que se parecem com os animais. Ela começa a adjetivar isso e José vai lá dar uma resposta, perguntar qual a sua característica, você parece com um gafanhoto. Aí ele vai dizer que é lerdo. Aí ela vai te perguntar, mas por que lerdo? O que você entende por lerdo? Então, quais são os contrários? Quais são as características que as pessoas têm, que os animais não têm, lá. E que características você se apresenta? Ele diz, eu gostaria de ser lindo como rico. Aí ela vai problematizar, mas ser rico é ser lindo? Ele diz, é. Por que para ele ser rico é ser lindo? Porque ele se constituiu até os 8 anos de idade compreendendo que existe um padrão estabelecido, ela vai problematizar isso, que ser rico é ser bonito. Aí ela vai relatando lá na aula como é que ela foi discutindo isso e como isso passou a refletir a própria constituição dela como pesquisadora. Então, aí ele foi desconstruir, de certa forma, essa discussão de José, mas apresentando que outras características o rico tem, por exemplo, não é só ser bonito. E por que ser pobre é ser feio? Então, esse discurso, essa narrativa, ela não está explícita, mas ela aparece nas nossas aulas, ela aparece nas nossas salas de aula, e ela aparece nas nossas discussões. E se a gente não problematiza isso, ela passa desapercebida. Então, quando eu não discurso gênero, quando eu não discurso raça, e quando eu não discuto que ser rico não é ser bonito, ou é ser bonito, mas o que características são essas, eu estou invisibilizando. Então, eu estou invisibilizando. Então, é essa a perspectiva. Então, quando você diz, mas está discutindo étnico-racial, implicitamente. Mas se eu não faço explicitamente, eu invisibilizo. Então, é necessário que a gente pense as nossas organizações curriculares. Aí tem uma pergunta aí que eu não sei se você vai me fazer, mas que eu vi no chat, é que a BNCC não é currículo. A BNCC, na nossa compreensão, ela é currículo. Ela, ao negar que é currículo, ela se afirma enquanto currículo. Ela diz na primeira página que não é currículo, mas ao negar que é currículo, ela está justamente se afirmando enquanto currículo. Ela está, nós temos pela primeira vez um documento que ela está estabelecendo que deve ou não ser ensinado especificamente em todas as escolas do país. Nós tínhamos antes os parâmetros, nós temos antes as diretrizes que orientavam, mas agora ela estabelece que deve ou não ser ensinado. Então, ao fazer isso, ela é currículo, mesmo que ela diga que não é currículo, mas ela é currículo. Então, é isto. Então, ela, para mim, as leis continuam, mas até se mudou hoje, viu? Você me desculpe, mas até a semana passada a gente estava discutindo sobre isso, então ela continua, mas ela invisibiliza dentro das próprias competências, de discussão de competência. Então, invisibilizar, ela nega, na nossa compreensão. Não sei se respondi. Diga aí, Amanda, tem mais? Pedimos desculpa aos demais cursistas que realizaram suas perguntas no nosso chat, mas pelo horário, elas não serão possíveis ser respondidas na segunda rodada de perguntas. Destacamos que as mesmas serão respondidas durante todo o nosso curso. Quero passar a fala para a professora
doutora Silvana Lúcia de Araújo Silva, idealizadora do nosso curso. Serei bem breve. Na verdade, antes de mais nada, pedir desculpas aos cursistas pelas questões que foram se desenrolando no início do curso, né? No início das nossas falas. E segundo, agradecer à professora Ana Cláudia, que por mais que tivesse rejeitado a primeira temática que foi sugerida, essa é inspiradora, a que foi colocada hoje. Então, não poderia ter sido outra para abrir o nosso curso, porque a gente não precisa pensar uma BNCC do lugar em que ela está, apenas ali como um documento, não é? Que, por mais que não se diga, não se coloque como currículo, é sim, porque é referência para todas as escolas em nosso país, independente de que rede essa escola faça parte, né? Mas é que a tua fala, Ana, inspira a gente a pensar a BNCC do nosso lugar. A partir do teu olhar, a partir do lugar que você falou, nos inspira também a levar a gente a essa reflexão. Em que lugar estou? Não importa se eu estou numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, em qual lugar eu esteja, é preciso que eu pense e reflita a BNCC a partir do meu lugar e que busque dessa minha reflexão, desse meu lugar e do lugar dos meus pares, né, fazer um currículo que realmente se traduza nas possibilidades, nas potencialidades e nos próprios limites daquela comunidade escolar. Eu creio que é necessário que a gente tenha esse olhar que instigue, inspire, ao mesmo tempo nos conduza a uma reflexão crítica, sim, mas, sobretudo, pensando que é a partir da BNCC hoje, de maneira crítica ou não, que a gente tem que pensar nossos cursos de formação para professores, até de formação continuada, como você também colocou no início da sua fala, porque nossos PPCs estão sendo mudados a partir da própria BNCC, as escolas estão sendo levadas a desconstruir o que faziam para construir a partir da BNCC. Então, quando a gente tem um grupo de professores e de estudantes que refletem durante 6 dias, né, e ao longo desse processo, as possibilidades que a gente tem de pensar uma BNCC para além de um documento, eu acho que é muito válido. Então, só tenho que te agradecer, né, porque essa tua fala, ela traz toda essa necessidade da gente pensar, ter uma reflexão crítica, sim, pontual, sim, mas, sobretudo, que reflita também a partir das nossas práticas pedagógicas, tá? Só tenho que te agradecer, Ana. Antes de Amanda concluir, a gente gostaria que você fizesse as considerações finais, mas gostaria também de avisar aos cursistas, infelizmente, cerca de 20 pessoas não puderam entrar. Nós fizemos tranquilamente pelo Google Meet acadêmico, porque a gente sabia que ele teria a possibilidade de atingir cerca de 300 pessoas até, e não alcançamos isso, e para o nosso próximo encontro nós vamos pensar uma nova forma de poder juntar todos aqueles que se interessaram pela temática. Com você, Ana. Silvânia, muito obrigada, né? Eu que agradeço, né, o momento de partilhar com vocês. A questão é mais problematizar mesmo, eu concordo com você, o documento está prescrito, é o que nós temos, e é a partir dele que a gente tem que pensar nossas práticas. E também penso que, inclusive, os concursos públicos estão sendo feitos agora a partir das competências da BNCC. Teve um agora em Cabedelo, que caiu praticamente tudo, era sobre a BNCC, então a gente tem que estudá-la, a gente tem que pensá-la. Mas eu acredito que esse cenário político, ele é preciso para que a gente compreenda e a gente possa fazer justamente os transbordamentos, né? Podemos pensar em outras práticas. Se a gente compreende como ela foi pensada, se a gente compreende qual o seu objetivo, a gente pode atender e pensar um currículo na escola, a partir de nossa realidade, que dê conta do que
o supervisor pede no município, do estabelecimento das competências que têm que ser atendidas lá no plano que foi estabelecido, do que atende às orientações da Secretaria da Educação, mas também o que nós compreendemos enquanto grupo, enquanto escola, enquanto professores, que é a formação necessária para aqueles estudantes. Então, eu posso saber que aquela política está sendo pensada para aquela forma, mas aquele município não vai ser pensada porque a gente tem outras prioridades e a gente vai atender também a essas prioridades de formação de sujeito coletivamente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Peço desculpa, eu vou pedir desculpa porque eu protelei demais. As meninas que fizeram as perguntas aí, me desculpe porque eu fiquei falando, e quando eu começo a falar, quase que não paro, tenho que controlar mesmo o meu tempo. Então, eu peço desculpas porque eu não puder responder, né, algumas questões. Algumas eu não vou nem saber também, né? Você nem soubesse responder. Mas aí, desejo a vocês um excelente evento, um excelente encontro nesses próximos dias. Se eu puder, à medida das minhas atividades, à meia-noite eu não posso, mas quando eu puder, tiver atividade livre, eu vou entrar também para acompanhar o que vocês estão fazendo. E eu só tenho a agradecer a Conceição, a Silvânia, a Aninha, a Amanda, que conduziram hoje. E fiquei muito feliz, né, de ver alguns ex-colegas de trabalho, de conseguir alguns ex-alunos meus aí presentes. E foi uma alegria muito estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada. Queremos finalmente agradecer a nossa convidada de hoje, a professora Ana Cláudia, bem como a todos os participantes do nosso primeiro encontro do curso de formação para professores, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Em tempos, convocamos a todos e todas a participarem do nosso próximo encontro, no dia 11 de novembro. Boa noite e até lá. Gratidão a todos e a todas, tá? Tchau, gente. São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Conceição. Tchau, gente. Tchau, minha querida Amanda, você é linda. Os slides da professora Ana Cláudia já estão disponíveis no grupo de WhatsApp, tá, Ana? Antes de te perguntar, já tive que enviar por causa dos alunos que não conseguiram entrar. Certo, eu vou só mandar para vocês antes de terminar, porque eu não atualizei a referência. Tem uma referência de Boaventura que eu não coloquei, e eu já tarde, eu incluí, não coloquei nas referências, mas eu atualizo e mando para você, tá certo? Maravilha. Tá bom, então. Tchau. Tchau, obrigada.